O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. Olá, eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. É uma alegria estar com você nessa noite. Nós estamos com um convidado especial aqui, o profeta Guilhermo Lócio. Seja bem-vindo, profeta. Gracias, Jack. É uma alegria para mim estar aqui com todos vocês e desfrutar deste tempo tão glorioso que Deus tem para nós. Bem, estamos aqui com um amigo de mais de 15 anos. Já tivemos algumas experiências juntos, já planejamos coisas, fizemos coisas. E hoje eu tenho a alegria de ter ele aqui para compartilhar um pouco, de quem é o profeta Guilhermo Lócio. De tempos em tempos está aqui conosco. Ficou agora praticamente 2 anos no Peru, onde ele é oriundo, a família, etc. Mas eu gostaria de te apresentar um pouco. Quem é Guilhermo Lócio? Fala um pouquinho da sua origem aí. Eu nasci no Peru, não? Depois da formação que eu tive lá no Peru, sou formado em administração de empresas e me fui a especializar em marketing a Colômbia, não? E trabalhei durante algum tempo hasta receber esse chamado de Deus, não? Morei em muitos países lá fora, realizando algumas coisas a respeito do trabalho, até que Deus deu um chamado específico na minha vida para o Brasil, não? Neste tempo eu já andava com algumas pessoas que mentorearam minha vida e caminhamos juntos em várias nações, não? Pessoas como Cindy Jacobs, pessoas como Peter Wagner, nos Estados Unidos, Norman Parrish, na Guatemala, lembra? Lá na Guatemala. Ele era o pai Apóstolo dos Norman. apóstolos, não? Sim. Grande homem de Deus. E muitos outros, Harold Cavalheiros também, que com você estuvimos lá e fizemos um trabalho de vários anos, não? Quando ele se lançava para a política, a gente ajudou a estruturar a igreja. Então, tem tido essa graça de parte de Deus de colocar-me junto a grandes homens, não? Que impulsionaram o meu chamado, não? No ano 2003, eu fui ungido na Guatemala como profeta, quando o movimento apostólico profético estava sendo iniciado, os primeiros apóstolos, profetas. Não, aqui no Brasil ainda não tinha acontecido, não tinha coalizão, não tinha profético, não tinha apostólico ainda. E assim começam, não? E como o Brasil chegou na vida do Guilhermo Lócio? Como que você já está praticamente há 20 anos aqui, transitando? Como que você chegou no Brasil? 22 anos, exatamente, não? Vai para 23 já. Pois eu cheguei ao Brasil não sem querer, mas não era meu plano, não? Por isso sempre a Bíblia fala que muitos podem ser os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Eu era um profissional com bastante logros nessa época, não? Teníamos uma agência publicitária e alguns trabalhos em outros lugares. Só que Deus começou a me incomodar pelo Brasil, não? Eu não tinha estado no Brasil, não conhecia o Brasil. O Brasil sempre para a América Latina era algo diferente pela língua, não? Pela cultura. Faz 22 anos o Brasil era muito fechado na sua cultura, então, mas Deus me incomodou e moveu as coisas para chegar aqui, não? E começar. Que legal. O profeta Guilhermo, em 2008, se eu não me engano, eu estava numa conferência profética e ali eu ouvi, nessa ocasião, ele trazendo uma mensagem. Na verdade, foi 2 mensagens que eu ouvi. E já há algum tempo, Deus vinha falando coisas comigo, me orientando. E são palavras reveladas, palavras remas, palavras específicas para essa cidade, para a cidade de Maringá. E eu entrei lá naquela conferência, quando eu vi ele pregando, eu falei assim, olha, esse cara está pregando algo que Deus falou
comigo e não era uma coisa que, nesse momento, eu compartilhava com muitas pessoas. Isso me despertou e me chamou muita atenção. E de lá para cá, então, a gente vem estreitando, né? Hora mais perto, hora mais longe. Né? A gente tem algunos falam coincidências, mas não são, não? Por exemplo, quando eu inicio aqui no Brasil, não, de uma forma também, Deus sempre tem sido assim comigo, não? Ele falou para mim que ele abriria as portas e fecharia as portas, não? Então, eu nunca tive a prisa de ir a tocar portas. Eu tinha mensagem, tinha proposta de parte de Deus, não, que vamos a falar hoje, não, no decorrer do ministério da juventude, às vezes uno quer correr mais que Deus, etc., e uno vai aprendendo. Mas quando eu começo, de uma forma surpreendente, eu inicio um trabalho com a Quadrangular, lá em São Paulo, não? E comecei a trabalhar com um superintendente que estava na região de Barueri, não? Mas outro que era o secretário da Quadrangular de jovens, que era Paulinho Venturini, não? Fizemos uma amizade. E eu tinha uma família que conhecia, que estava em Alphaville, e começamos um grupo e foi crescendo e me convidaram a mim, que não era da Igreja Quadrangular, a fundar a Igreja Quadrangular de Alphaville, não? Então, fiquei por um ano lá. Olha aí. Então, aqui no Brasil, o teu start começa na Quadrangular. Quadrangular. Né? E o interessante é que em 2008, 2009, nós vamos, se eu não me engano, para Guatemala. E o profeta Guilhermo, ele é uma pessoa muito bem conectada, o network dele é extraordinário, amizades, etc. E lá nesse momento nós estamos na Guatemala, ficamos ali 15, 20 dias. E foi ali que eu conheci, inclusive, o Theo Hayashi, né? Que hoje é pastor sênior da Zion Church, mas também é o fundador do movimento Dunamis, e que tem muito a ver com tudo aquilo que já se tratava, se falava. Eu costumo dizer que o profeta Guilherme, ele sempre, realmente, o profético, o símbolo do profético é a águia, os olhos da águia, aquela que vê muito à frente. E o Guilherme tem essa característica, esse dom que Deus deu para ele. E lá em 2009, ele falava coisas, talvez naquele momento não estava conseguindo entender e, logicamente, mensurizar tudo isso de forma prática, mas ele já estava bem à frente do tempo lá atrás, não só ele, como seu irmão também, o Carlos, né, o Carlos Zúñiga, que tem um trabalho extraordinário, é um cara que eu também tenho um respeito e uma admiração muito grande. Mas ali nós conectamos, e quando eu venho para o Brasil, eu começo um projeto aqui, que depois eu tive que dar um stop. Mas o Theo não, o Theo ele já tinha toda uma base, porque ele já estava, a mãe dele fundou a igreja Monte Sião na década de 70, né, quando ela recebeu um avivamento. Então ela já tinha toda uma base construída, e lá, logicamente, que floresceu muito mais rápido. Mas em 2016, 2017, nós tivemos um start. Deus falou muito comigo nas viagens na Europa e depois também na América do Norte. E de lá para cá a gente vem implantando. E o que nós temos vivido aqui em Maringá, o Young Sessions, né? Tudo que nós temos vivido, em grande parte, passou por algo que ele carregava lá atrás, em 2009. Amém. E agora, né, atualizando a mensagem, né, o Guilherme tem um livro muito legal que está fundamentado em Filipenses 3,12, quando o apóstolo Paulo diz que naquilo que eu fui conquistado, eu sigo para conquistar. O tema do livro é Conquistado para Conquistar. E recentemente eu fiquei sabendo que você falando, nós conversando, né, que esse livro está sendo atualizado e reeditado. Assim é. Fala um pouco desse livro, desse novo trabalho aí. Bom, o livro foi um livro de trabalho muito forte. Eu entendi que a gente ela está estabelecida para a conquista, e todas as mensagens, muitas vezes, que vêm é para levar as pessoas a conquistar, mas tem um princípio fundamental, não? Que se primeiro a gente não é conquistado por Cristo, se Ele não estabelece sua bandeira sobre tua vida como seu território, é muito difícil que você consiga ter conquistas permanentes, não? Então, a base desse livro tem a ver com a minha posição, tem a ver com aquilo que eu possuo, e tem a ver
com minha produtividade no reino. É a sobrenaturalidade de Deus expressando-se através de uma vida. Não? Então, a gente tinha um livro, esse livro estava preparado para toda esse recorrer de anos, não? 10, 15 anos que a gente tem o livro escrito, mas eu vi que os tempos têm mudado, a mentalidade hoje é atacada de uma forma mais forte e a falta de hábito, de vivência, não tem produzido a cultura do reino na vida da igreja. Então, esse livro é como um beabá de início que a gente, que outra vez eu peguei, reescrevi ele, não? Tratei de adaptar mais a uma linguagem deste tempo e dos tempos que vêm, e criei uma metodologia basada num programa específico, não para que a pessoa somente conheça, mas que tenha resultados e que possa gerar cultura. Uma cultura é gerada por consequência de hábitos, hábitos são gerados por consequência de prática, prática por um entendimento e uma aprendizagem realmente que leva a pessoa a praticar. Não? Então, criamos uma metodologia e, em base a essa metodologia, estamos lançando o livro como um programa de 12 semanas, não? Onde a pessoa, em 12 semanas, ela tem uma experiência, tem resultados semanais com a sua sobrenaturalidade, mas também na sua parte prática de vida. Não? Que legal. E isso é o livro, aplicativo. Um aplicativo Também de tem hábitos. um game aí, né? É completamente gamificado, desafios. Só abrindo um parênteses aqui, em 2009, o Guilherme ele já trabalhava com essa ideia do game. E hoje, se você for em qualquer universidade de qualidade, a didática, né, a forma pedagógica que estão cada vez mais introduzindo nas universidades, faculdades, etc., de ensino é o sistema de game. Assim é. Quando eu vejo, outro dia eu conversava com um pedagogo e ele falava, né, a forma, as atualizações que estão acontecendo, e lá atrás, inclusive não só isso, mas como o EAD também, né, que vocês tinham muito material EAD, né? Assim, hoje a gente tem uma plataforma, não? Já construída, está adaptando algumas coisas. É uma plataforma, em realidade, ela é um social learning. Não, já nem sequer é um EAD nem um learning, é um social learning onde há muita interação. Não? Estão entendendo? Então ele já está num passo à frente do que está se falando agora. Ele está falando de social learning, né? Porque a educação, Jack, a educação ela não somente tem que ser por princípios, por valores, por tecnologia, ela tem que ser proposital. Se a educação não é proposital, ela se desperdiça, ela perde sua força. Lembra um cara que eu acho excepcional na palavra, que entendeu um princípio e utilizou o povo de Israel para isso, foi Nabucodonosor. Quando ele capturava os jovens, ele já tinha um propósito em por que ia educar e para que ia educar. Não? Ele pegou Daniel e outros nessa época, não? Para eles serem educados para ser governadores da nação. Então, era proposital. A educação, de forma geral, não só na igreja, sino de forma geral, tem que voltar a seu propósito original. Uhum. Não? E a gente é louca pela educação. Não? A gente comprou agora um instituto, não, tecnológico para convertir em universidade lá no Peru, especificamente para um local poder mostrar e gerar uma cultura, etc. Não? Então... e é interessante que nós estamos falando de 15 anos de amizade aqui e algumas coisas que nós, né, planejamos e tivemos um espaço-tempo aí, né, de stop, startamos algumas coisas e hoje eu posso dizer sem medo de errar que tudo que você for fazer no campo de transformação ou de gerar um movimento para um propósito, para uma transformação, é laborioso e também é dispendioso também, né? Tem um custo tudo isso, mas também leva tempo, né, Guilherme? Leva. Tempo é uma palavra que acompanha muito a tua mensagem, né? Assim é. Entender o tempo, entender teu tempo e entender os tempos é fundamental, não? Como estudioso da palavra que eu sou, e alguns anos lá atrás, quando você ainda não tem identidade, está naquele processo ainda de se encontrar em Deus, etc., você sempre se compara, você compete. Mas a Bíblia diz que logo depois, né, no processo mais maduro meu,
um dia me peguei meditando sobre a tribo de Zacar, né? Que ela tinha essa capacidade de entender os tempos. E aí eu vejo como é fundamental entender os tempos, porque quem entende o tempo, automaticamente consegue entender quem essa pessoa é nesses tempos. Né? Qual é a minha função, qual é o meu chamado. Gosto muito quando você cita Isaías 55:11, né? Que toda A palavra palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Não? tem um propósito. Ela cumpre aquilo que Deus estabeleceu e o propósito pela qual é enviada. Não? Então, dentro desse contexto, o que eu vejo? Eu vejo muita gente, mão querendo ser pé, pé querendo ser mão, não é assim? Assim é. Braço querendo ser perna e tal. Assim é. Mas eu gostaria de dizer para você aqui que está nos assistindo, existe uma função. Assim como o Guilhermo, eu quando me converto lá no início dos anos 90, eu escutei do meu irmão, estava comigo agora, Claudinei, Jeremias capítulo 1. Antes que te formasse no ventre de tua mãe, eu te separei, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Eu entendi, né? Eu cheguei em casa, abri a Bíblia, estava lá, Deus falou comigo na palavra, meu irmão chegou, confirmou isso. E existe um porquê e um para quê, né, Guilherme? Assim é. E esse tempo agora, levando já para dentro desse, não simplesmente de uma ideia filosófica, mas de uma ideia mais prática. Qual é a tua mensagem? Qual que é o sêmen, né? Dessa semente sua que você carrega aí, Sim. para este tempo? Bom, te vou a falar em 3 tempos. Porque o mesmo tempo de Deus é antes, hoje e sempre. Não? Hebreus 13:8, né? Uma das coisas que a gente tem que entender é que esta realidade que a gente toca não é a realidade de Deus. A realidade de Deus, ela está aí, mas ainda não está estabelecida. E uma das funções proféticas, primeiro, é ensinar as pessoas a aprender a discernir naquilo que é real e aquilo que é irreal. Não? Nem sequer vou falar bem ou mal, porque o irreal é o mal, o real é o bem. Não? Então, Mensagem forte, muito forte essa mensagem. O irreal é o mal. O Albert Einstein disse que escuridão é a ausência de luz. a ausência de luz. E ele também disse que o frio é a ausência do calor, né? A ausência do calor, assim é. Então, a escuridão não existe, né? Não existe, é irreal. Você não vai e compra uma lâmpada de escuridão porque está muito claro, não. Mas você compra uma lâmpada para iluminar aquilo que está escuro. Então, as pessoas não têm percebido aquilo que é real. Então, uma das funções proféticas deste tempo é poder mostrar aquilo que é real. Não? E não, quem sabe, só falar, senão a melhor mostra e o melhor exemplo de mostra foi Jesus. 400 anos não tinha nada, Deus procurava, até que a própria palavra se encarnou, se fez homem. Não? E veio a mostrar como é que o reino funciona, como é que as pessoas têm que fazer, etc. Então, eu acho assim que hoje o profético ele é muito importante, primeiro para poder gerar pequenos modelos transformacionais. Não? A transformação ela já é um processo. Você perguntou, e como é isso? A transformação são mínimo 4 gerações para que exista uma verdadeira assim transformação. que a gente crê. A minha função é conectar a geração anterior com a geração que está vindo para aquela que ainda não chegou. Assim é. Então, são 4 gerações. Assim é. E vou fazer um parênteses, mas o pessoal tem que saber, não? Que a gente não vem. Eu não venho só aqui porque sou amigo do Jacques e porque gosto da igreja e vejo, como falava para eles, de fora, como é que a mão de Deus realmente ela se move. Quero te perguntar daqui a pouco sobre isso daí. Bom, eu venho aqui porque sou alimentado cada vez que eu venho, Deus ativa algo na minha vida. A gente conversando e conversando se ativa mutuamente, não? Hoje eu falei para ele, já me ativou em isto, faz uns dias também só, porque a gente quando está ligado e conectado no propósito, não? A gente aprende constantemente, a gente não sabe tudo, somos parte de e nos completamos. Então,
é assim como eu vejo que o profético neste tempo tem que trabalhar no corpo de forma perfeita, não? Só para vocês entenderem o fundamento, né, o porquê que eu valorizo tanto, porquê que eu entendo, né, a função profética. Por exemplo, em Atos capítulo 13, né, a Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia mestres e profetas. E disse o Espírito Santo: separai-me a mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho, né, enviado. E o que eu entendo? Que uma igreja que impactou, né, a igreja de Antioquia, não foi a igreja de Jerusalém, foi a igreja de Antioquia que foi às nações, e a partir da igreja de Antioquia que vem a igreja que eu acredito que é o ápice, principalmente da igreja neotestamentária, a igreja, a gente chamamos de primitiva, que é a igreja de Éfeso, né? E você vê o quanto o profético estava sempre presente, né? Ele estava ali, aliás, o profético é o que lança o fundamento apostólico. Falávamos hoje sobre isso, né? A importância. E a igreja, recentemente eu tive lá em Curitiba, da igreja de um amigo meu, pastor Silas Drojewski, e lá em Curitiba ele estava tendo um movimento profético, e ele estava falando desse tempo de crise, tempo de dificuldade, tempo sombrios, tempo de inversão de valores, como que nós, enquanto igreja, enquanto sociedade, vamos conseguir não naufragar, mas permanecer e ainda avançar. E aí ele coloca, e eu estive lá por causa disso, como um fundamento essencial para a Igreja de Jesus, não é para a Igreja Quadrangular Vida Nova, o pastor Jack Pinas, mas é para a Igreja do Senhor na face da terra, a Igreja brasileira, a Igreja no mundo, a Igreja nas nações, é o profético. Assim é. E tão importante aquilo que você fala, porque trazendo para a realidade de aqui, não, o profético, como nos tempos de Antioquia, não, Bernabé foi enviado para ver o que estava acontecendo, porque a mão de Deus já estava se movimentando. Foi lá que eles foram chamados primeiramente de cristãos, né? Cristãos. Mas interessante porque ele foi e observou. Os apóstolos, não, eles esperavam possivelmente que ele retorne, mas não mostraram nenhum interesse no retorno deles. Mas Bernabé entendeu os tempos. E ele sabia que se ele voltava para Jerusalém a dar um informe, eles enviariam e possivelmente tivessem fundado a primeira igreja de Jerusalém em Antioquia. Mas ele entendeu os tempos e entendeu que tinha um homem que Deus tinha guardado para esse tempo, que era Paulo, que estava fazendo tendas, esquecido, que tinham enviado para Tarso. Né? Isso. E Bernabé veio para despertar o tempo de Paulo, para iniciar uma revolução que seria a base para toda essa expansão do evangelho. Inclusive, quando eles chegam em Tessalônica, se eu não me engano, eles dizem assim: aqueles que estão virando o mundo de cabeça para o ar chegaram aqui agora. Chegaram aqui agora. Então, isso era o movimento apostólico, né? Que estava impactando as nações. E sem muita presunção, não? Você me conhece, e eu não sou o profeta, sou uma pessoa simples, como você, superando minhas dificuldades, meus erros, me levantando e estabelecendo o tempo que Deus me tem dado. Mas a minha função neste tempo, se você me pergunta, qual é a tua função? Sim. A função é como Bernabé. Encorajar. Encontrar os Paulos que estão esperando, que já estão prontos para o tempo, para gerar essa revolução. Por isso, a minha mensagem agora que entrei, venho de Belém do Pará, venho de São Luís, venho de Fortaleza, foi assim: a revolução já começou. Eu creio, de todo o meu coração, eu creio, eu tenho, como eu disse, né, a tribo de Zacar, ela conseguia discernir os tempos. E esses são tempos, literalmente, onde Deus ele está ativando, ele está literalmente levantando. É um movimento, não é denominacional, mas é um movimento do corpo de Cristo sobre a face da terra, de um modo geral, para um propósito.
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Claro. A gente, né, vai ter mais tempo, né? Vamos ter outros podcasts. A gente vai gravar muita coisa junto ainda. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: Maringá, o que você, enquanto profeta, né? Você, lógico, você falou do Paulo, né? Quem me dera, né? Chegar perto do apóstolo Paulo. Mas a gente tem um valor da gente. A gente sabe quem é no corpo. A gente sabe quem é a gente. Nós somos em Cristo, né? Qual é o meu chamado específico, e não me comparo, não tenho dificuldade com caminhar dentro da revelação que Deus me deu. Eu não ando por intuição, ando por revelação. Bom, diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos, não? Em parte começou faz 22 anos. A primeira cidade o primeiro lugar que eu cheguei e ativei ministerialmente foi a Quadrangular. O primeiro lugar que eu saí para ministrar fora de São Paulo, fora, já estava em São Paulo, não? Aos 6 meses que eu cheguei, foi Maringá. Não? Você logo 6 meses depois que chegou, há 22 anos atrás, você veio em Maringá. Isso. E faz... Você se lembra onde foi, como foi? Primeiro foi uma igreja, não lembro exatamente o nome, mas aí a gente parou, porque nesse tempo que a gente chegou, onde a gente estava trabalhando, tinha muita dificuldade, mas foi um contato feito. Depois de 4 anos mais, não? Estamos falando de 2004, por ali, 2003, a gente veio a Maringá com o pastor João, não? Que estava lá, tinha uma igreja lá na avenida, e a gente começou uma escola profética com ele e uma pastora que era chilena também, a pastora... Bom, começamos um mover, a gente estava se movendo já, eu estava com o apóstolo Rubens, não? Que agora ele tem as igrejas Cristo Centro, acho aqui também, um homem de Deus tremendo também, não? E a gente trabalhava junto, estabelecendo o apostólico e profético, e começamos a primeira escola profética, em Maringá. A minha primeira escola de fundamentos proféticos foi aqui em Maringá. Que legal, que legal. E Maringá, realmente, ela tem essa função, né? Educacional, né? Nós temos aí, eu não digo que Maringá é uma cidade universitária, mas ela tem a presença de universidades muito forte, né? Sim. Quando eu falo não tenho ela como universitária, por causa da cultura que não foi estabelecida. São Carlos, em São Paulo, você vai lá, então já está desde o cara que vende pipoca, a vendedora da loja, passando por todo mundo. Claro. Mas aí... Voltando para Maringá aqui, o que você fala para Maringá, para esse tempo? Por isso que você está aqui no podcast. Eu quero que você fale com Maringá e região. Sempre acreditamos que Maringá, profeticamente, em pouco o que a gente conhecia, era um ponto chave e estratégico. Eu, nesse tempo, já pertencia ao Conselho Apostólico Profético do Brasil, não? Estava o apóstolo Mike Shea, e eu, às vezes, entrava em briga com ele, porque ele defendia Londrina, e eu falava, não é Londrina, cara, é Maringá. E hoje nós estávamos tendo um tempo profético ali. O que eu falei para ti? Espera. Aí vou chegar. Então, e isso foi durante anos. Vim convidado para o evento profético que o pastor Paulo Kinfield ele faz, não? A primeira vez que foi, para mim foi um início. Isso foi em 2007, eu acho. Em 2008 a gente se conheceu. E o profético meu sempre estuvo misturado com a parte transformacional, ou seja, a parte prática do profético. Então a gente se uniu, se conheceu, viajou, etc. E logo vem nossa amizade, e eu sempre guardando e esperando que Maringá, pela palavra que foi semeada, não só por mim, sino por toda essa palavra que foi estabelecida. Lá, a igreja do aeroporto no Canadá. No Canadá, que lançou... Não, mas justamente aí eu chego. E depois de muitos anos, vou resumir rápido, não? Hoje de manhã, conversando, planejando algumas coisas para Maringá, etc., o Jaque vai na peste e me faz uma aula magistral para gerar um entendimento, agora com muito mais força, do porquê, desde faz tantos anos, Deus tinha algo comigo aqui no Maringá. Não? E, logicamente, Deus escolheu Maringá para ser um modelo, não só transformacional, mas um modelo do reino para as nações. Não? E tem sido difícil para muitos ministérios, tem sido difícil para muitas
pessoas, etc., culminar ou finalizar. Não? Uma das coisas que Maringá tinha era que ela matava seus profetas. Não? Onde mata profeta é porque tem um espírito jezabélico, né? Jezabélico. Então, a missão de hoje, justamente, é estabelecer esse governo justo, estabelecer essas bases para começar. Eu te falei faz tempo também que eu escrevi um livro que ainda não se chama Jogando Jezabel pela Janela, não? O GU. Que tem a ver, nós falamos hoje isso, que tem a ver muito com a mensagem que você já tem. Por isso, sempre que eu chego a Maringá, a gente se conecta no tempo, a mensagem é a mesma, Sim. o espírito é o mesmo. Se você fosse profetizar aqui agora para esse pessoal que vai ler, que vai assistir, aliás, esse pessoal que está em casa, o pessoal que vai compartilhar, nós vamos fazer vários cortes. Se você fosse hoje deixar uma mensagem, né, a partir de Maringá, você é um peru. Eu gostei da definição sua. Você é um brasileiro com sotaque. Com sotaque, né? Ele falou pro cara ontem, eu dei risada. Mas eu pergunto para ti, então, hoje, em termos de essa visão, essa cosmovisão, a gente entende a cosmovisão, vive a cosmovisão, pratica, vamos avançar, vamos ocupar espaços dentro do contexto sociedade. Né? Hoje, o momento, né? Teve uma escola de governo, o presidente da Ordem dos Pastores de Maringá veio falar que o próprio prefeito atual disse que se a igreja entendesse o momento, ela se posicionaria de forma mais contundente, porque é um momento, ele usou o termo assim, é um momento histórico. Assim. Mas eu diria que não é um momento histórico, mas é um momento oportuno. Um momento profético. Estratégico, né? E vai dar desdobramentos, né? Assim como as diretas já, ou lá atrás, nos anos 70, houve grandes movimentos do MDB, PSDB. Hoje, nós estamos novamente no linear dos tempos, né? Assim é. E para que isso aconteça, é necessário, primeiro, aquilo que a gente falou aqui mesmo, não? Se levantar, não somente se despertar. A mensagem, durante muitos anos, tem sido se desperta, conquista, se desperta, ganha guerra. Não? E essa mensagem que ainda é válido tem que estar acompanhado com se levanta, se instale, habite, ocupe o espaço. Não? Então, levantar é muito importante. Levantar implica preparação, levantar implica trazer conhecimento, aprimorar as habilidades, não? Tudo o que implica processos. Tem um processo a ser feito, a gente não está acostumado a andar por processos, a gente está acostumado a andar por eventos momentâneos. Quando o evento está fora de um processo, pues perde o processo sua força. Por isso que hoje é importante que você entenda que você faz parte de um processo. Entender os tempos é entender aquilo que você faz no tempo certo, naquilo que você tem que fazer no tempo certo. Não? Então, eu acho que os habitantes de Maringá, eles deveriam se começar a levantar. Não? Já tem uma igreja desperta. Não? É o despertamento que tem a ver com o avivamento, que tem a ver com as pessoas estar prontas para fazer, mas tem que fazer, tem que começar a se levantar, a se dar, muito mais daquilo que se pensa que o Evangelho é. Não? Nós estamos já, como eu disse, há 15 anos, né, caminhando juntos, né, de forma, vamos usar o termo assim, né, de forma paralela. Ele tem uns projetos, tem todo um trabalho, não só, vem aqui de tempos em tempos, a gente sempre está construindo, elaborando, planejando coisas, mas ele também tem um trabalho em Belém, tem trabalho no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Tem trabalho para todos os lados. E o que eu posso dizer sem nenhum tipo de demagogia, existem muitos profetas hoje, existem muitos profetas na nação brasileira. Mas em 1 João 5 diz que há um tipo de homem de Deus que vai ter que se manifestar porque ele carrega uma marca. E a Bíblia diz que é a marca do testificar no sangue. 1 João, capítulo 5, fala que há 3 que testificam no céu e 3 que testificam na terra. E por tudo que já passou, por tudo que já viveu, por tudo que já experimentou, né, a gente percebe, vê a marca, né, do sangue.
O sacerdote ele não podia entrar no lugar santíssimo sem estar com sangue. Assim como eu, como pastor, como profeta de Deus para essa cidade, eu não posso testificar se também não estiver no sangue. E o que é o sangue? O sangue é literalmente uma pessoa que primeiro experimenta a morte do eu, né, cara? Porque não se trata, eu gosto muito daquele texto de Gênesis 50:20, quando os irmãos de José vão até ele, Jacó morreu. 49 é um texto profético, quando Jacó fala: vinde, ó filhos de Israel, chegai-vos a mim, eu vos irei vos falar a respeito das coisas vindouras, né, que há de acontecer nos últimos dias. Mas nos 50, o Jacó já morreu e os irmãos agora entram em desespero. Por quê? Porque eles fizeram coisas ruins, más para José. E eles vão até José e falam: agora o pai morreu, você vai matar a gente. E José, no capítulo 50, versículo 20, tem uma frase dele que essa é a síntese da minha vida. Ele diz assim: olha, na verdade, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou mal em bem para a preservação de muita vida, como hoje se vê. E aqui, se eu for estabelecer um fundamento para tudo que nós estamos conversando aqui, é que o que Deus está fazendo nesse tempo, ou que está movimentando, ou conectando, né? Vamos colocar aqui a nossa conexão que está em Deus, é para, né? Tem um para quê, tem um porquê. Né? O onde nós sabemos, começa em Maringá, isso eu nunca tive dúvida, né? Eu sei que é aqui, eu tenho revelação, mas o para e o porquê é para atingir pessoas. Eu gosto muito daquele texto que diz que é primeiro em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins do mundo. Então, da mesma forma que a igreja ali neotestamentária, ela foi às nações, aquilo que Deus está fazendo nesse tempo aqui, ela também vai impactar, ela vai chegar em muitas pessoas. Eu recentemente, o ano passado, fui para a Europa, esse ano fui para a América do Norte, caminhei ali inclusive fiz questão de ir na Suíça, lá onde Erasmo de Roterdã, etc., né, tinha a Zwinglio, né, a igreja, etc., e você vê a morte espiritual, a França com o humanismo, a própria Suíça, né, com a ideia somente do capital. Então, não tem produzido, né, essa vida abundante. E eu olhando para isso, não tem como a gente não ter não adianta só pensar o que eu estou fazendo aqui é somente para aqui. Então, essa cosmovisão, essa visão, ela é muito ampla. Ela começa aqui e ela vai reverberar. É como você pegar uma pedra e jogar na água, e tem vários anéis, e quanto mais distante, maior vai ficando. E tudo começa com alguém que é a mensagem, né, Guilherme? Porque o profeta, realmente, a vida dele, a expressão de quem ele é a mensagem, certo? É uma palavra viva, não? Costumo falar, segundo Isaías capítulo 55:11, que a gente não somente tem uma palavra de parte de Deus, a gente é a expressão profética de Deus, a gente foi gerado da palavra, a gente é a palavra que Deus lança num lugar específico, num território, etc., para que ela faça aquilo que Ele quer, cumpra um propósito e não volte vazia. Não? Quando Deus entrou em aliança com Abraão, Deus mandou Abraão separar os animais em partes. E quando nós falamos pelo novo e vivo caminho, né, o sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote, quer dizer que lá atrás era o sangue dos animais. Então Deus entrou em uma aliança com Abraão. E o Abraão, ele separou as partes e ele ficou cuidando daquelas partes, porque as aves de rapina não podiam comer a carne das partes. Mas a Bíblia diz que chegou um momento que Abraão ele estava tão cansado, e também foi o momento onde as densas trevas vieram de uma forma que não podia se ver mais nada, se enxergar mais nada. E Abraão já estava muito exausto, porque ele passou grande parte do dia ali, né, depois que repartiu os animais, colocou as partes uma de frente com a outra, porque era assim, a aliança do homem com o homem era assim: o que aconteceu com esse animal vai acontecer comigo se quebrar a aliança. Por isso que eu não vou entrar em detalhes
do sacrifício no tabernáculo, depois no templo, mas é por causa disso. Se você quiser saber mais, vem fazer escola de intercessão e batalha espiritual e justiça, que a gente trabalha bastante. No nível 2 eu vou trabalhar bastante isso daí, você é meu convidado. E aí o que acontece? Veio uma densas trevas, e Abraão, ele dormiu, ele cansou. Então as aves já não podiam mais incomodar, porque eram densas trevas, elas não conseguiam, né, chegar até os cadáveres dos animais. Mas, por outro lado, também veio as densas trevas. E foi no momento de densas trevas que, então, uma bola de fogo passa por entre as partes, que nós entendemos que é o próprio Deus, como uma bola de fogo passando, e em seguida Abraão passa. E ali Deus faz promessas para Abraão, né, que era uma herança. E qual era a herança, né? Uma geração, uma descendência. Então, eu quero te motivar, eu quero desafiar você a não restringir a sua vida apenas em uma conquista humana, natural. Assim como Abraão, né? A Bíblia diz que Abraão ele viu os dias do Messias e ele se alegrou, porque havia muito mais, havia uma herança, havia uma promessa, havia uma aliança que o Senhor estabeleceu com ele e, por consequência, a sua descendência. Que ele também quer estabelecer com você. Só que você não vai conseguir discernir e entender isso sozinho, de forma... Porque aí entra uma coisa que, já para finalizar a nossa conversa, em um momento muito sério da minha vida, eu decidi sentar aos pés de mestres para aprender. E então, hoje eu posso dizer que eu sou um pastor, profeta, que me sento aos pés de homens que são mestres, que têm uma visão para o mundo, que são evangelistas, mas que eles se movem numa unção apostólica. Certo. Porque os 5 ministérios, na verdade, né, nós falamos de um dos ministérios, mas ele foi dado à igreja para que haja um aperfeiçoamento, né, para que nós possamos cumprir o mandato. E de forma mais prática, mais efetiva, nós não vamos conseguir cumprir o nosso mandato se nós não tivermos ligado no corpo, né? Así es. E o corpo é quem recebe diretamente o benefício do nosso ministério, não? E uma das coisas que eu tenho entendido e que me trouxe muita paz neste tempo é entender não só o chamado, sino o tempo e aquilo que você tem a fazer. Durante muito tempo eu pensei que eu ia a ser o cara que ia transformar as coisas e tudo. E aunque é parte do propósito de Deus, eu entendi que eu sou um iniciador, não? E como iniciador sou um cara de fundamentos. Então a minha função é estabelecer o fundamento, para que aquele que venha possa construir com um fundamento, para que o outro venha e coloque aquilo que tem que ser colocado. Então a gente é parte de, não? Faz parte de um corpo. Somos gerados justamente para ser parte de um corpo que possa funcionar. Eu não tenho tempo, também não vou entrar nos detalhes, mas quando nós estamos em Hebreus 10, aí ele fala assim, porque é impossível que por sangue de touros e de bode tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício não quiseste, mas um corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Um corpo me preparaste, né? Não é apenas... Então nós estamos aqui em Maringá, trabalhando num movimento apostólico, ativado pelo profético, para que se levante o corpo. Um corpo. O corpo. Aí, o corpo. Já a eclésia. A eclésia. Aqueles que são chamados para sair afora. É isso aí. Não somente uma mão, um pé. As pessoas precisam ver o corpo. O corpo de Cristo. Não? Amém? É isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, sem nenhum tipo de demagogia. Existem níveis de revelação e níveis de compreensão. E aqui eu gostaria de dizer, Guilherme, sem nenhum tipo de demagogia, quando você falou
construa uma arca, um corpo me Sim. preparaste. Así es. Eu, né, lá atrás já tinha entendido isso, porque Deus tinha falado comigo. Amén. Então, eu gostaria de afirmar você, aí apontar você como um profeta legítimo. Não um falso profeta. Não estou dizendo aqui que você não tem erros na sua caminhada. Enganoso é o coração do homem. Así es. Mas uma coisa eu posso te apontar como um profeta. Eu posso dizer que nós estamos aqui hoje, sentado nesse podcast, com um homem que pode dizer, né, na sua biografia, que foi chamado por Deus para exercer o ministério profético. Amén. Seja bem-vindo a Maringá, Obrigado, seja obrigado. bem-vindo à Vida Nova, seja bem-vindo aqui, meu amigo. Obrigado. E vamos Tô em fazer casa. coisas... Oi? Estoy en casa. Me siento en casa. Tranquilo, né? Sossegado, correndo com paciência. Amén, amén. Essa é uma frase que eu gosto muito do Guilherme. Ele fala, como você está? Estou correndo com paciência. Sí. Mas agora nós estamos vivendo esse tempo oportuno. Amén. E eu quero dizer para você que é uma alegria estar compartilhando esse podcast. Quem vai assistir, tem muito mais. Tem material, tem escola, tem uma série de coisas que vão acontecer. E aumente as suas expectativas. Aumente as suas expectativas. Você apontou Maringá como sendo Así es. o epicentro de muita coisa que vai acontecer no Brasil. Não tem medo de falar isso? Não, não, é mais. Ou seja, a gente, depois da conversa de hoje, eu fui a ligar para meu irmão, que é meu sócio também, algumas coisas. Oi, cara, acho que a gente já encontrou onde vai reiniciar algumas coisas. Não? Então, Maringá é um ponto estratégico e eu sei que está ali. Se levante e entenda seu chamado com esta cidade. Não? Então, muito grato, não, ao Jaque, à igreja. Já falei, cada vez que eu venho aqui, eu sou enviado outra vez com muito mais força, mais energia. Eu acredito no envio. Amém. Eu sempre digo uma frase de Martin Luther King: o que me incomoda não é o ruído dos maus, mas o silêncio dos bons. Você está no podcast do pastor Jack Pinas. Curte, comente, compartilha e principalmente inscreva no meu canal. Tá bom? Aguardo você aí. Logo, logo tem mais podcast. Deus abençoe.